Nesse vídeo nós iremos falar sobre 5 segredos no aeroporto que a maioria dos passageiros não conhece, mas que pode afetar muito a sua viagem. E o quinto segredo talvez seja o mais polêmico. Não é tão comum de se ver, mas que vem aumentando cada vez mais nos aeroportos do mundo inteiro. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Harrison Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? E o primeiro segredo está relacionado com aquelas pessoas que não sabem ou não têm certeza se a sua bagagem está se enquadrando dentro dos padrões daquela empresa. Eu digo daquela empresa porque muitas das empresas seguem algumas estratégias próprias, né? Então elas têm suas próprias regras, então você tem que conhecer as regras dessa empresa. Claro que a maioria delas vai utilizar um padrão comum, mas se você estiver utilizando algumas conexões, por exemplo, é importante que você conheça as regras de uma ou de mais empresas, para você não correr nenhum risco ou pagar taxas muito altas para poder despachar essa sua mala de última hora. E o que eu te indico a fazer nesse caso é você ter aí uma fita métrica ou mesmo uma balança portátil, né? Então, a fita métrica talvez você não precise. Eu, por exemplo, só usei quando eu fui comprar minha mala. Então, eu comprei a mala já no tamanho exato que eu queria. E eu, como eu viajo bastante, não sei se é seu caso, mas eu ando com uma balança portátil, né? Então, tem uma balançazinha aqui, a gente deixa ela penduradinha. E aí eu consigo ver o peso exato da minha mala naquele momento. Então, como eu gosto muito de fazer vários destinos, é interessante eu ver como é que essa mala tá, né? Então, geralmente quando a gente viaja, a nossa mala vai com peso, mas ela volta com outro, né? Então, se você está indo de um lugar para outro, é interessante você sempre estar verificando o peso dessa sua mala. Mas se não for seu caso, se você não tiver aí uma balança portátil dessa aqui que eu estou mostrando, esse aqui é apenas um modelo, tá? Existem vários outros modelos, esse aqui é bem simples. Mas se não for seu caso, você pode utilizar aquelas balanças de banheiro mesmo, aquela que o pessoal usa para ficar verificando seu peso, né? Ou você pode até ir numa farmácia, você prepara ali sua mala, antes de ir para o aeroporto, algumas horas antes, você vai lá na farmácia, pesa, vê se está naquele peso que você quer, naquele peso ideal. Ou então, mais ainda, você pode ir lá direto no aeroporto, fazer essa pesagem, só que aí fica mais arriscado, né? Porque quando você chega lá no aeroporto, você tem ali, alguns aeroportos, dependendo do horário que você estiver indo, algumas companhias podem não estar operando naquele horário, então ficam vários guichês vazios. Você pode simplesmente botar sua mala lá e já verifica aquele peso. E se você vê que a sua mala tem alguns quilos ou alguns valores ultrapassando o limite, você pode, antes de embarcar, você já tira ali aquelas roupas que estejam pesando mais, pode colocar numa mochila, ou então pode passar para a mala do seu parceiro, se ela estiver mais leve, se você não estiver viajando sozinho, é claro. Então, ali dentro do próprio aeroporto você consegue fazer isso daí. Então, se você estiver viajando com a Gol, por exemplo, você pode ir lá no guichê da Azul e pesar desde que aquele guichê esteja desocupado, né? Às vezes não tem ninguém ali, nem funcionário. Você pode pesar ali, normalmente que aquelas balanças ficam ligadas o tempo todo. Mas evite de fazer essa pesagem que eu estou falando agora no guichê vazio da empresa que você estiver voando. E aí você deve estar se perguntando, mas por que eu não devo utilizar? Aí a resposta é a seguinte, não é que você não possa, você pode utilizar aquele guichê que não está sendo usado naquele momento, né, da companhia que você está voando. Mas aqui já entra a dica 2, que muita gente não sabe, mas a partir do momento que você entra ali naquela área da empresa ali que você vai voar, os funcionários daquela empresa já começam a monitorar os passageiros. Então eles já, com antecedência, eles já começam a ver os passageiros que podem ter algum problema com a bagagem, que a bagagem pode estar um pouquinho acima, que a bagagem pode estar acima do peso, se ela não está bem embalada. E para evitar de que alguma pessoa faça alguma fiscalização com você, o ideal é que você utilize balanças de outras empresas e aí você consegue fazer essas mudanças antes de chegar lá. Então, se você tiver com uma bagagem de mão, por exemplo, você já consegue ajeitar ali todo aquele esquema, você não vai precisar passar pelo check-in mesmo e na hora do embarque ninguém vai te aperrear ali na hora que você está passando. Mas é importante salientar que quando eu digo que os funcionários estão fiscalizando os passageiros, não tem nada a ver com a pessoa, né? Ele tá, na verdade, tentando agilizar o embarque daquela aeronave. Até porque, quanto maior o tempo daquela aeronave no solo, aumenta os custos da empresa. Então, ela tem que fazer isso o mais rápido possível. E existe até um ranking aí das empresas no mundo todo que fazem as companhias mais pontuais, né? Então, essas companhias mais pontuais, dentre elas a Azul, aqui do Brasil, está sempre ali pelas cabeças. Esse ranking, além de ajudar na eficiência da empresa, também diminui muito os custos delas com um avião parado ali no solo. Em todos os meus vídeos que eu falo sobre dica de aeroporto, geralmente eu digo que uma das dicas é você sempre chegar cedo no aeroporto, né? Para não ocorrer nenhum contratempo, principalmente do lado de fora.
Mas nesse caso aqui, se você chegar cedo no aeroporto, não vá direto ali para a área de embarque, né? Aguarde alguns minutos ali fora, espere alguns momentos, porque assim que abre o portão para o embarque, os funcionários ficam mais focados ali em agilizar o processo do embarque. Então, o processo de fiscalização vai ficar em segundo plano. Então, se você acha que a sua bagagem ele pode ter algum problema com peso, com alguma medida, é bom que você passe no momento ali que os funcionários estão mais agoniados ali, né? Naquele momento da passagem das pessoas, todo mundo tentando entrar ao mesmo tempo. Então, ali eles vão diminuir o processo de fiscalização em cima da sua bagagem. Mas é claro que isso não vai valer para todo mundo. Tem gente que vai estar ali voando com uma malinha pequena, ou mesmo já vai ter despachado a mala, isso aí não vale nesse caso aqui. Mas é bom salientar que se a sua bagagem não estiver com as medidas ou o peso corretos para poder viajar dentro da cabine, você vai ser orientado a despachar essa mala lá no check-in. E aí, nesse momento, se você fizer esse check-in ali em cima da hora, os preços vão ser bem mais altos do que se você tivesse feito com antecedência. Então sempre atente para essas medidas e para esse peso também. Outra situação é que às vezes você até consegue passar, mas na hora ali de embarcar, ele sempre pede para que você despache essa sua mala, né? Se essa sua mala for despachada, mesmo que você não pague nada, né? Às vezes as companhias não têm mais espaço dentro da cabine e eles pedem para aquelas últimas pessoas que eles despachem essa bagagem. Então é sempre interessante você atentar que se você precisar despachar essa sua bagagem, você corre alguns riscos, né? Então, inclusive, a sua mala ser extraviada. Então é bom sempre ficar ligado nisso também. E o terceiro segredo, que geralmente quem viaja muito já deve ter passado por isso, é quando você já está ali na área de embarque, você já passou pelaquela área do security, você está na área de embarque já próximo ao seu portão, e aí o som ali do aeroporto começa a avisar que o seu voo pode atrasar 10 minutos. E aí você aguarda, tá chegando os 10 minutos, ele pula para mais 20, e aí para mais 30, ou seja, ele vai segurando aqueles passageiros ali. Como você está naquela ansiedade, achando que o voo realmente já está chegando, você fica ali próximo ao seu portão. Mas na verdade, na maioria das vezes, essas empresas elas estão mentindo para você, tá? Porque muitas vezes eles não sabem nem quanto tempo esse voo vai demorar. E ainda te digo mais, às vezes eles sabem até quanto tempo vai demorar, mas não é interessante para a empresa falar o horário correto se esse voo vai demorar muito. Vamos dar um exemplo aqui, se eles falam lá, esse voo vai atrasar em 2 horas, vai atrasar em 1 hora. Então, como tem bastante tempo, qual é a tendência dos passageiros ali? Eles vão ficar com raiva e vão seguir direto para o balcão da empresa. Isso ali vai causar um tumulto naquela região, os outros voos que estão chegando ali, os outros passageiros que estão indo para outros lugares vão se atrasar. Então, pode ser que saia do controle ali dos funcionários. Então, eles evitam de dar o horário correto. Então, você acaba acreditando, né, quando eles dão os tempos quebrados para a gente acaba acreditando que o avião já está chegando e esse tempo vai passando e é o tempo que eles vão segurando a maioria desses passageiros próximo ao local de embarque. Mas é como eu sempre repito aqui para vocês, nesse caso também não é sempre que isso acontece. Às vezes pode ser que atrase 10 minutos, 20 minutos, mas na maioria das vezes, quando o voo demora bastante, quando está muito atrasado, eles vão fazendo esses tempos quebrados que é para segurar os passageiros ali. Para que você não fique ali na mão dos funcionários, né, para que você saiba realmente onde o seu voo esteja, existem vários aplicativos que você pode seguir o seu avião. Um exemplo que a gente tem aqui é o Flights Award. Então o que você vai fazer? Você baixa esse aplicativo, você só precisa colocar o número do seu voo, a data e o horário. Então esse aplicativo ele vai te mostrar ali mais ou menos onde está seu voo. Então ele vai te dizer mais ou menos a hora que ele vai chegar. Então você consegue acompanhar por meio desse aplicativo. Outra forma que você pode utilizar é se você tiver por acaso um iPhone, ele tem uma função que se você mandar uma mensagem de texto para você mesmo, colocando o número da empresa seguido do voo, né? Então você coloca lá, voo, Gol, o número X, 1323. Quando você manda essa mensagem, rapidamente você vai receber um link clicável. Então quando você clica nesse link, ele vai abrir uma tela mostrando exatamente a posição do seu voo. Inclusive, ele consegue mostrar o horário aproximado que esse voo está chegando no seu aeroporto. Ele consegue dizer se está atrasado, se está adiantado. E em alguns casos ele consegue até dizer qual é o portão, se já tiver disponível essa informação para ele. E o quarto segredo que a maioria das pessoas não sabem é que os próprios comissários de voo eles têm uma grande autonomia, principalmente ali na hora do embarque ou mesmo dentro da aeronave. Então eles conseguem muitas vezes modificar algumas situações. Então, por exemplo, certa vez eu estava viajando com uma companhia low cost e na hora de fazer o check-in antecipado pelo aplicativo da empresa, eu até conseguia fazer todos os passos, né? Mas na hora de escolher o assento, dava um bug no aplicativo e aí voltava tudo por início. Eu não estava conseguindo concluir o meu processo de check-in. Então, a partir do momento que eu mudei para a escolha automática, o meu check-in foi feito rapidamente. Só que o único problema é que a gente não sabe qual é a cadeira que a gente vai escolher, né? Ela é feita de forma aleatória.
Então acabou que o meu assento ficou num local muito ruim, lá no final do avião, próximo do banheiro, aquele local barulhento. Então o que eu fiz? Assim que eu entrei na aeronave, eu já avisei ali o comissário de bordo, falei para ele, perguntei se eu podia trocar de assento, e ele falou prontamente, perfeitamente, a gente pode trocar. Eu só preciso que todos os outros passageiros embarquem, enquanto isso você espera lá no seu assento. Se sobrar algum assento aqui, eu vou lá chamar o senhor. E foi exatamente isso que ele fez. Como sobrou o assento mais ou menos onde eu queria, ele foi me chamar e eu troquei de assento perfeitamente, sem pagar nenhuma taxa por isso. Até porque eu nunca pago taxa para poder escolher algum assento. E outro exemplo que eu posso te dar aqui é, às vezes a gente tem um tempo de conexão muito corrido, principalmente se você tiver com empresas diferentes, que não tem uma certa comunicação entre eles, então você já se antecipa. Na hora que você está entrando ali na aeronave, você já conversa ali com o pessoal, com os comissários de bordo, e você já avisa, ó, o meu tempo de conexão está muito curto, está muito corrido, eu preciso de um embarque prioritário, de um desembarque prioritário, na verdade. Então eles vão te atender perfeitamente, eles sabem que isso daí pode te prejudicar. Então, na hora do embarque, em vez de você sair, em vez das outras fileiras saírem, eles vão te chamar para sair primeiro, ou então eles vão te alocar mesmo num assento mais próximo à porta. Isso daí eles vão ver as condições melhores para eles. E então, como eu disse para vocês, é só você chegar e perguntar lá para os comissários de bordo que eles vão te atender. Até porque eu já vi gente perder voo por conta disso, né? Então, às vezes a pessoa está com vergonha de perguntar, sente acuado na hora de perguntar, e aí acaba que as pessoas não sabem que ela está atrasada e na maioria das vezes, a maioria das pessoas tem aquele hábito, que eu não sei por que as pessoas têm esse hábito, de quando o avião para, todo mundo já fica em pé ali no corredor, não sei para que isso. Isso acaba atrasando uma pessoa que está lá atrás querendo sair primeiro por conta da conexão. Então eu já vi várias vezes até confusão dentro de avião por conta desse tipo de situação que poderia ter sido evitado se esse passageiro tivesse comunicado previamente lá na hora do embarque para algum dos comissários. E o quinto segredo, como eu te falei, vai te surpreender. Me surpreendeu muito também porque eu já tinha escutado essa história antes, mas eu não sabia se era verdade. Até eu leio uma matéria de uma companhia low cost lá dos Estados Unidos, que é a Frontier, onde essa empresa afirma que paga ou pagava uma espécie de bonificação para os seus funcionários na hora do embarque. Então esses funcionários que conseguissem despachar o maior número de malas possível ganhavam uma bonificação em cima disso. Então eles acabavam, para ganhar essa bonificação, sendo mais rigorosos, né, na hora da passagem das malas. E muitas dessas malas às vezes não estavam nem com peso superior, alguma coisa, algo que dava para passar, mas eles mandavam as pessoas despacharem, porque nesse caso eles também estariam se beneficiando. E para quem não sabe, essas companhias low cost, na maioria das vezes as suas passagens são até baratas. Mas se você não despacha nada, porque para você despachar uma bagagem, muitas das vezes essa bagagem custa praticamente o mesmo valor da passagem. Então não compensa muitas vezes você estar despachando esse tipo de bagagem, principalmente ali em cima da hora. E depois que eu vi essa matéria, eu acabei por coincidência vendo alguns relatos disso acontecendo também em algumas empresas na Europa. Então, nunca aconteceu comigo, mas se já aconteceu com você, se você conhece alguém que já passou por essa situação, coloca aqui nos comentários para a gente saber também aonde foi e qual empresa que foi que aconteceu isso. Então, como eu digo para vocês, muitas pessoas acabam ficando no lugar ruim, perdem voo, perdem conexão, simplesmente pelo fato de não perguntarem. As pessoas ficam com vergonha ali de perguntar para os comissários de bordo sobre alguma situação. Então, se alguma situação tiver te afligindo, fale com eles que eles podem resolver isso perfeitamente para você. Eles vão querer te atender perfeitamente, mesmo que você não fale a língua deles. Tente mostrar ali o seu bilhete, que eles vão entender, eles vão conseguir traduzir aquilo ali para vocês perfeitamente, e aí eles vão te ajudar nessa hora. E se essas informações te ajudaram, já curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.